Eu quero convidá-los a que abram a Bíblia em João capítulo 17, versículo 17. João 17, 17. Vamos ler de pé, meus irmãos, depois nós ficaremos sentados por algum tempo. É tão bom ver os irmãos com as Bíblias na mão, Bíblias de papel, saber que nós temos a ferramenta do Senhor junto conosco, a espada. Diz o texto de João, capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos repetir juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais uma vez para encerrar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Podem se sentar. A versão ACF, que é a mais acurada, diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Há uma só verdade. Então, na verdade, é a verdade mesmo. Esta palavra foi dita pelo Senhor Jesus. E ele disse essa palavra no momento de oração. Era chamada oração intercessória pelos seus apóstolos e por toda a igreja. Era o fim do seu ministério terreno. Ele iria para a cruz, ele iria ser sacrificado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas naquele momento, ele orava ao Pai, clamando para que ele santificasse os seus apóstolos, os seus discípulos e a sua igreja na verdade. E tempos atrás, em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor pediu para que os seus apóstolos fossem separados. A palavra santifica significa separado para Deus, consagrado para Deus, dedicado para Deus. Uma coisa santa era uma coisa que não era misturada com o profano, não era misturado com as coisas corriqueiras, era exclusivo. E o Senhor está dizendo para que os seus discípulos fossem santificados, exclusivos da verdade. E a tua palavra, disse Jesus, é a verdade. A verdade, meus irmãos, é que esse é o verdadeiro evangelho da livre graça de Deus. Qual seja, não há nada que o ser humano possa fazer para agradar a Deus. Diz-nos os livros proféticos que todas as nossas boas obras diante de Deus são como trapos de imundícia. Ou seja, elas não representam absolutamente nada. Eu não posso alcançar o céu pelas minhas próprias forças. Eu não posso alcançar a glória de Deus cumprindo leis, cumprindo mandamentos. Jesus, quando morreu na cruz, ele pagou pelos nossos pecados e na cruz ele matou a lei e os mandamentos que nos escravizavam a fazer algo que não queríamos atingir. Todos pecaram, diz a Bíblia, e separados estão da glória de Deus. Estamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, e mortos como estamos, não podemos agradar a Deus. A verdade da Bíblia é que somente podemos agradar a Deus se Ele nos ressuscitar dentro do coração
implantando em nós uma nova natureza, um novo coração, uma nova mentalidade, mudando a nossa natureza pecaminosa para uma natureza que o agrade e que louve e glorifique o seu santo nome, o que significa conversão, mudar de vida, mas não mudar de vida para ser salvo, mudar de vida porque foi salvo, porque encontrou a salvação, porque encontrou a fé. Por isso o apóstolo Paulo, numa de suas epístolas, declara peremptoriamente: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Não adianta tentarmos agradar a Deus, deixando de fazer algumas coisas e fazendo outras. Estaremos perdidos, mesmo cumprindo a lei. Antes de que a verdade nos santifique, nós precisamos entender que estamos desesperadamente perdidos. Que se Deus não intervir na nossa vida, iremos para o inferno, onde há choro e ranger de dentes. E então nos voltarmos para o Calvário, nos voltarmos para a cruz, para o sacrifício do Senhor e dizer: Senhor Jesus, a tua morte na cruz foi para a minha salvação, eu desesperadamente preciso da tua misericórdia, salva-me, Senhor, transforma-me, Senhor. E então Deus, na sua infinita graça, injeta em nós uma nova vida, um novo coração e um novo destino. Porque antes iríamos para o inferno, agora com a nova natureza, vamos para o céu. Antes estávamos perdidos e teríamos que prestar contas de todos os nossos atos no dia do juízo final. Agora, os nossos atos todos foram colocados num feixe e Jesus pagou antecipadamente pelos nossos pecados. E quando nos apresentarmos diante de Deus, teremos a marca do Cordeiro de Deus em nós, dizendo: Jesus morreu por ele, ele está salvo, ele não vai pagar a sua dívida, a dívida já foi paga na cruz do Calvário. E quando eu recebo esta graça, esta luz da minha vida, a verdade transforma o meu viver de tal maneira que tudo muda. A minha compreensão da vida muda. O meu relacionamento com as pessoas muda. A minha comunhão com a família muda, porque o meu coração foi transformado. É por isso que nós vemos pessoas que antes eram pecadoras, que viviam de acordo com as trevas, e agora são luz do Senhor. Aquele rapaz foi criado numa igreja evangélica e aprendeu a tocar acordeon. Mas na sua adolescência, como ele não era salvo, não tinha experimentado a graça do Senhor na sua vida, foi para o mundo. Ele viu que o que ele aprendera na igreja para tocar era tão financeiramente precioso, que ele foi fazer os seus bailes com a sanfona e tocava, e o povo gostava de ouvir tocar. Ele sabia todos os sucessos daquelas modas, daqueles baiões, daqueles shotes. Luiz Gonzaga, ele tocava tudo, mas numa noite o seu coração estava vazio, porque Deus já estava chamando-o, Deus já estava trabalhando com o Espírito Santo no seu coração, e ele estava vazio, mas ele foi tocar, porque não tinha por que não. Tocou às 10 da noite, às 11 da noite, à meia-noite, à 1 da manhã, 2 da manhã, 3 horas ele não aguentava mais. Não tinha mais o que tocar, tocou tudo. Então perguntou: sanfoneiro, toque a última aí. Ele disse: o que é que eu vou tocar? E Deus o fez lembrar do hino:
Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ele disse: minha gente, eu não lembro de mais nenhuma, mas tem uma que na igreja eu tocava e cantava, e agora eu vou tocar e cantar para vocês aqui na sanfona. Pode ser? Pode, qualquer uma serve. E ele começou a tocar. Foi na cruz, onde um dia eu vi. E ele viu a cruz do Senhor. Na sua mente ele viu Jesus derramando o seu sangue no seu lugar. Meu pecado castigado em Jesus. E ele lembrou das orações do seu pai, da sua mãe, dizendo: meu Deus, nós não criamos o nosso filho para ir para o inferno, nós não criamos mais um habitante do inferno, salva o meu filho, Senhor. E ele então, cantando: foi ali pela fé que meus olhos abri. E ele tocando ali, e ele deu um sorriso e disse: e eu agora me alegro em sua luz. Oh, minha gente, eu quero dizer para vocês, essa foi a última música da noite e a última música da minha vida, porque está morrendo aqui um sanfoneiro, está nascendo um servo do Senhor Jesus Cristo. Eu abandono esta vida porque Deus me chamou. Ele morreu na cruz por mim, a sua graça foi manifestada para a minha salvação, para me transformar, para mudar o meu coração, e eu estou abandonando isto aqui. Aquele homem se converteu, se tornou um servo do Senhor, viveu para a glória do Senhor, e a vida dele foi transformada. Agora ele não obedecia a palavra para ser salvo, ele obedecia a palavra porque tinha sido salvo pela graça de Jesus. E quando nós conhecemos a verdade, ela nos santifica, ela nos separa, ela nos transforma. Nós temos a boca transformada. Agora a gente não fala mais palavrões. Conversava ontem com os meus amados filhos que o papai não era convertido até os 14 anos. E aos 14 anos a minha boca era suja. Eu falava palavrões. E a Maria falou assim: o senhor falava, papai? Eu disse: falava, filha, eu não conhecia Jesus. Mas quando eu conheci Jesus, Jesus lavou a minha boca. E ela disse: com sabão, papai? É, com o sabão da sua palavra. A sua palavra nos lava, a sua palavra nos limpa. Quando eu estava no mundo, eu bebia. Não era bêbado, mas bebia. Quando Jesus entrou na minha vida, a minha alegria não precisou ser mais a alegria alcoólica. Ela transformou-se numa alegria do coração, esplêndida, da presença de Jesus dentro de mim. Eu fumava. Com 14 anos eu fumava. Eu era uma chaminé aberta. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu fumava o chamado estoura-peito. Era o pior cigarro que tinha, porque o meu dinheiro só dava para comprar aquilo. Quando Jesus me recebeu, quando a sua livre graça me alcançou, mudou a minha mente e o meu coração, quando eu me entreguei para Ele pelo seu chamado, eu fui celebrar a salvação. Eu não sabia que crente não fumava. Cheguei em casa, falei: eu vou celebrar fumando um bom cigarro. E abri o maço e acendi. Nossa, esse cigarro está estragado. Aí eu peguei outro. Nossa, está ruim esse cigarro, vou pegar de outro maço. Ih, não estou conseguindo fumar. No dia seguinte eu fui à casa do pastor. Na hora do almoço, eu era office boy. Lá fui eu na casa do pastor. Pastor, fala, Wagner. A sua igreja me deixou bobo. Ele falou: mas por quê? Eu fui celebrar a decisão que eu tomei ontem com o cigarro e não consegui fumar. O que acontece? Ele disse assim: não. Ele mostrou para mim o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aqui está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você não precisa mais ser uma chaminé para celebrar alegria.
Você celebra a alegria dentro do coração. Como diz aquele hino: então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. A alegria vem de dentro. Esta é a palavra na qual o Senhor Jesus pediu ao Pai para que santificasse os seus discípulos, a sua igreja. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E é este evangelho, é esta Bíblia, é esta palavra que nós, como discípulos do Senhor, precisamos propagar, anunciar, distribuir. É a palavra que salva, a Bíblia Sagrada. É através dela que nós chegamos ao conhecimento de Jesus. É através dela que nós sabemos que somos miseráveis pecadores. No céu não se entra por nada que eu como ser humano possa construir. No céu só se entra lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Santifica-os na verdade. Mas há muitos de nós que estamos dando mais ouvidos aos comentários da palavra, às críticas da palavra, às festividades da palavra, e não temos mergulhado de fato na palavra de Deus, que deve mover o nosso coração, mover a nossa mente, mover o nosso mundo, construir a casa sobre a rocha. Falava isso para os meus filhos ontem, eles disseram assim: papai, como a gente ora e a gente lê a Bíblia aqui em casa, a gente está construindo a nossa casa sobre a rocha, não é? Eu falei: meus filhos. E quantas crianças não têm esta alegria? Quantos filhos só ouvem da palavra de Deus na igreja, porque não tem um pai e uma mãe que abram a Bíblia dentro de casa, leem com seus filhos e oram por eles e com eles. Muitos cristãos só abrem a Bíblia na igreja, gostam muito de meditações. Eu vou lançar um livro agora de meditações, se Deus assim permitir, mas as meditações não substituem o meu estudo da santa palavra de Deus, não substituem a minha hora tranquila, o meu encontro com o Senhor, porque a verdade me aproxima do Senhor, a verdade me aproxima da adoração a Deus, a verdade me faz quebrar o meu orgulho, quebrar a minha jactância, quebrar a maneira com que eu me aproximo de Deus, como se Ele fosse obrigado a me atender nas orações, e me faz me aproximar como um filho que, dobrando os joelhos, clama pela graça e pelo seu amor, e comunga da sua presença. E ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A Ruth é minha filha, mora em casa, vive conosco. A coisa mais interessante é quando ela precisa comer fora de hora. Ela chega lá no quarto: papai, posso pedir uma coisa? Pensa, filha, posso tomar um copo de iogurte? Ela está na casa dela, vai lá na geladeira, mas ela faz questão de escutar o pai e a mãe darem para ela a bênção naquilo que ela faz. Quantos cristãos hoje não fazem questão de ouvir da parte do Pai a bênção para as decisões que tomam? Fazem por conta própria, seguem o caminho que querem, compram ou vendem sem pedir orientação de Deus, decidem viajar ou não viajar, decidem fazer um curso ou deixá-lo de fazer, decidem trabalhar ou parar de trabalhar, sem consultar o que Deus quer da minha vida, qual é a vontade dele para o meu coração. Isto não é se santificar na verdade. Santificar-se na verdade é envolver-se com a palavra, e a palavra está impregnada na nossa vida de tal maneira que quer comamos,
quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus, dando através de Jesus graças a Deus Pai. Que Deus aplique esta sua santa palavra na nossa mente e no nosso coração. E para terminar, repetindo o que o Senhor Jesus disse na oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus nos abençoe. Amém.